Olá homem, olá mulher, vamos aqui para mais uma aula de programação para aplicação web. Dessa vez o tema será a introdução ao JavaScript. Então gente, quando a gente começa a trabalhar com estilização CSS, imagens, scripts, a gente precisa ter em mente a boa forma de programar, ou seja, uma boa prática de programação. E isso envolve a organização dos nossos arquivos, do nosso projeto, em pastas, né? O que nós chamamos de a estrutura dos arquivos de um projeto. E então, se eu tenho arquivos CSS, esses arquivos serão agrupados na pasta CSS. Todos os meus arquivos HTML na pasta HTML, as minhas imagens estarão todas na pasta imagens, e os meus arquivos em script com a extensão .js na minha pasta script. Então, qual é o tipo de função JavaScript que merece ser agrupada em um arquivo separado? Aquela função que é utilizada por muitas páginas do meu projeto e que eu preciso ficar reescrevendo em cada página que eu vou utilizar. Então, se eu tenho diversas páginas que utilizam a mesma função, eu pego aquela função, coloco ela em um arquivo .js e importo esse arquivo dentro de cada uma das páginas que vai utilizar aquela função. Dessa forma, eu organizo melhor lá a minha estrutura de arquivos e mantenho o encapsulamento das minhas funções. Isso facilita muito na hora de dar manutenção nessas funções, nesses arquivos. Então, um exemplo de uma página que importa um arquivo JavaScript é o apresentado aqui nesse slide. Nós temos aqui uma página HTML comum e aqui temos uma tag script, logo embaixo aqui da tag que fecha o cabeçalho. Essa tag script, ela vai conter o atributo src. Esse atributo src, ele vai ser responsável por me dizer qual será o caminho do arquivo que será importado. Nesse caso, como eu tenho no meu projeto a estruturação em pastas, então eu vou colocar aqui, ó, .. a minha pasta, que é a pasta script, / o nome do meu arquivo, que é o valida.js. Fechei a minha tag script. Então, quando eu faço isso, eu digo que todas as funções que estão presentes nesse arquivo valida.js estarão disponíveis para que eu utilize na minha página HTML. Então, eu crio aqui o meu formulário, tenho aqui mais uma importação de uma imagem agora, né? Da mesma forma. E aí eu tenho aqui os campos do meu formulário, o nome do livro, o ISBN, a edição, o ano, e tem um botão aqui, cadastrar, com o texto cadastrar. Esse botão, ele tem uma ação, que é um clique, ou seja, ao ser clicado, esse botão executará uma função JavaScript, que no nosso caso aqui, ó, será a função valida. Então, ele vai retornar, então reparem aqui, ó, return valida. Ele vai retornar o que essa função tem como resposta, como resultado, ao final lá do seu processamento. E essa função, por sua vez, está inserida naquele arquivo valida.js que a gente importou lá em cima. Então, reparem que o código da função, ele fica escondido do programador. Não é visível para o programador e isso facilita muito na hora de dar uma manutenção, porque caso aconteça algum problema na função, eu tenho como
chegar lá em um único local, centralizado, corrigir aquele problema e automaticamente todas as páginas que chamarem aquela função terão aquele problema corrigido. Então, gente, vamos ver aqui como a gente vai trabalhar com o JavaScript. Então, afinal de contas, o que é essa linguagem, esse JavaScript? É uma linguagem de script, como o nome já diz, que ele vai utilizar validações, você pode fazer cálculos matemáticos, você pode apresentar mensagens na tela, você pode pedir para que uma nova janela seja aberta, você pode pedir para que imprima o conteúdo de uma janela, enfim. São diversas possibilidades, diversas funções que vão dar um valor a mais aí à sua página HTML, porque vão agregar essas funções lá a ela. Então, é muito utilizado quando a gente faz submissão de formulários, quando a gente precisa dar um bom dia, boa tarde, boa noite, de uma forma customizada de acordo com o horário do dia a um visitante na nossa página, quando a gente quer apresentar um relógio que fica lá mostrando a hora na nossa página, enfim. JavaScript faz com que o seu protótipo de página, no caso a sua página HTML, se torne funcional. Você possa mostrar alguma funcionalidade, algum tipo de interação com o usuário e reagir a certos comandos e certas escolhas do usuário. Ele é case sensitive, então isso aqui é importante, porque é importante a diferença entre maiúsculo e minúsculo. Se você tem algo que está em o nome de uma função, por exemplo, o nome da função está em minúsculo, você tenta chamar essa função em maiúsculo, ele não vai reconhecer. Então, outra coisa bem utilizada é quando a gente precisa fazer uma debugação de uma página. Às vezes é difícil você conseguir saber se uma determinada informação que você precisa para a sua página veio ou não. Você pode utilizar JavaScript ou até mesmo debugar o próprio script. Você pode utilizar os comandos, os alerts, por exemplo, para que você consiga estar aí detectando qual é o tipo de problema que aquele script está enfrentando. Não é obrigatória a utilização de ponto e vírgula ao final de cada linha. Isso aí é relativo. Realmente, se você tiver um comando em cada linha, não é obrigatório. Mas, se você tiver vários comandos em uma mesma linha, então sim, você precisa colocar o ponto e vírgula. Então, exemplo básico, quando eu tenho uma função ou tenho algum tipo de comando na minha página e eu não quero ficar usando um arquivo .js apenas para executar aquele comando. Então, como é que eu faço? Nós utilizamos a tag script. Deixa eu voltar aqui, a tag script. A tag script, cada vez que você utiliza, você indica que você vai começar ali uma sequência de comandos em JavaScript. Pode ser utilizada em qualquer parte do corpo ou do cabeçalho da sua página HTML. Então, se você tem uma função que você quer que valide o preenchimento de um determinado campo, por exemplo, você pode colocar ou antes do campo, por exemplo, ou depois do campo. Isso vai depender muito da ação que você quer que seja disparada esse script. Por exemplo, eu tenho um campo nome. Eu quero que quando o usuário clicar nesse campo nome, ele não saia desse campo sem antes ele ter digitado alguma coisa.
eu não vou permitir que ele tire o foco desse campo sem que antes ele tenha me dito qual era o nome dele ou alguma informação. Então, eu posso criar um script que, ao sair do campo, valide se aquele campo está preenchido ou não. Uma informação importante, já que o script ele vai validar o preenchimento ou não daquele campo, se eu coloco esse script antes do campo ser renderizado pelo navegador, ele vai me dar um erro. Então, eu preciso primeiro ter o campo renderizado, logo em seguida, coloco o script, através da tag script, fazendo a validação aí desse campo, se tem conteúdo ou não. Então, aqui no nosso exemplo, o resultado vai ser um alert, que é uma mensagem, essa caixinha aqui, né, com o botão OK. Olá, meu primeiro teste de JavaScript. Então, sempre é importante. Você pode ter comandos soltos sem estar dentro de função nenhuma? Sim, pode. Mas isso é pouco recomendado. É importante que você tenha funções e que dentro de cada função você tenha os comandos que vão ser executados lá para aquela funcionalidade específica, para aquele fim. Então, as funções, elas retornando ou elas não retornando valor, elas vão ter exatamente a mesma sintaxe, a mesma declaração. Então, reparem aqui, ó. Nesse exemplo, nós temos primeiro aquela mesma mensagem do slide anterior, lá meu primeiro teste de JavaScript. Logo em seguida, eu estou declarando uma função, uma function, de nome aqui minha função, em que eu vou fazer uma soma simples de dois números fixos e apresentar o resultado dessa soma na tela. Reparem que nesse caso eu não estou retornando nenhum tipo de resposta, mas caso eu estivesse retornando algum tipo de resposta, a minha função seria declarada exatamente igual a essa function, minha função. E eu posso, por exemplo, utilizar as funções para serem chamadas na ocorrência de certos eventos na minha página. Por exemplo, nós temos a função, minha função aqui sendo chamada no evento onload do body. Então, sempre que a página for carregada, no carregamento da página, essa função será chamada. Eu tenho eventos onClick, doubleclick, nós veremos no próximo slide. E aqui estão os meus eventos. OnLoad, OnResize, OnKeyDown é muito utilizado, gente. Quando você tem uma tecla que você quer que o momento em que ela seja apertada, uma função seja disparada, você pode utilizar esses três tipos aqui, ó, de eventos: OnKeyDown, OnKeyPress e OnKeyUp. Qual é a diferença? OnKeyDown, no momento em que a tecla desce, a função é invocada. Antes, se você ficar segurando a tecla lá embaixo, a função será invocada apenas uma vez. OnKeyPress, no momento em que você pressiona a tecla e que você solta a tecla. E OnKeyUp, o momento em que você pressionou a tecla e a tecla subiu, ou seja, você soltou a tecla. Podemos ter eventos de mouse. OnClick, quando você clica em determinado campo ou em determinado botão. DoubleClick. Ou mouse over, quando você passa o mouse em cima. Ou mouse down, quando você chega ali no mouse e chega naquela posição e clica, é bem parecido com o OnClick.
o mouse move, ou quando você move o mouse, ou mouse out, quando você retira o mouse daquela área. Então, gente, são diversos eventos. Eventos de formulário. Um blur, quando você sai de um campo, quando o campo perde o foco. Você está lá com o cursor dentro de um campo. E aí quando você retira o cursor daquele campo, ou quando você clica em outro campo, ou quando você clica fora daquele campo, você retirou o foco daquele cursor. Então você disparou o evento onBlur. Um focus, no momento em que você clica naquele campo e o cursor começa a piscar nele. Um change, quando você muda alguma opção. Isso é muito utilizado lá nos campos de select, nos combo box. Um reset, quando você reseta o formulário e aí você consegue disparar uma função. Um select, quando você seleciona uma opção. Isso aqui é muito utilizado em campos ou radio button ou checkbox. Quando você seleciona, você dispara lá o onSelect. E onSubmit, quando você submete o formulário. Quando você tem um botão do tipo Submit e você clica nesse botão. Então, vamos aqui para os principais tipos de dados que o JavaScript suporta. String, tipo texto, né? Uma cadeia de caracteres. Você pode ter substrings, então você pode, por exemplo, pegar o valor que foi preenchido em um campo e cortar esse valor para um determinado tamanho. Ou você pode verificar o comprimento dessa string, desse texto que foi digitado, para ver se ele se enquadra no padrão de texto que você espera receber. Você pode pegar uma posição específica, que é esse index of. Você pode pegar uma posição específica dentro de um determinado texto, de uma determinada string. Você pode substituir, dar um replace em um caractere ou em um conjunto de caracteres, de acordo com o seu interesse. Você pode pegar o texto e colocar ele todo para maiúsculo ou todo para minúsculo, que é o to uppercase maiúsculo, to lowercase todo minúsculo. Você pode quebrar o texto de acordo com o separador. Por exemplo, eu tenho um texto que ele tem um caractere de i comercial a cada separação de caracteres. Por exemplo, a cada 4 caracteres eu tenho um i comercial. Então, eu posso dar um split nesse meu texto pelo i comercial. E ele vai separar todo o conjunto de caracteres que estejam sempre entre um i comercial e outro i comercial. Substring, eu posso também fazer o substring de acordo com o índice. Digamos, eu quero 5 caracteres, eu posso pegar de 0 até 4 e fazer com que eu tenha aquele conjunto específico de caracteres. Lembrando que em JavaScript, o primeiro caractere ele conta como a posição 0. Então, sempre a posição 0 vai representar o início da cadeia daquela string. Eu tenho também o objeto date. Esse objeto date, gente, é importante porque se você quer fazer algum tipo de validação de data, se você quer mostrar a data, olá fulano, ou olá visitante, hoje são 23 de março do ano de 2016 e o horário do dia você pode fazer utilizando esse objeto. Então, temos o getTime, que vai ser a hora e a data atual da máquina da pessoa em milissegundos. Lembrando que, como ele pega o relógio da máquina, caso esse relógio esteja atrasado,
ou adiantado, ele vai pegar a data errada. Então, por isso que tomem muito cuidado quando vocês forem utilizar a data para algum tipo de operação, gravação em banco, alguma coisa assim. Porque se o relógio da pessoa, da máquina da pessoa, estiver com problemas, às vezes a bateria da placa-mãe acaba. E aí o relógio fica atrasado eternamente e a pessoa não percebe isso. Então, ele vai pegar uma data errada. Tomem muito cuidado com isso. Então, o aconselhável é vocês pegarem a data do servidor de banco. Utilizem sempre a data do servidor de banco de dados. Mas vamos lá. O getDay, ele vai retornar o dia da semana, né? Se é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. getDate é o dia do mês, em relação a dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, enfim. O getHours vai retornar a hora em um formato de 0 até as 23 horas. O getMinutes, os minutos. Seconds, os segundos. E o toString vai converter esse objeto date para uma string a ser apresentada lá na tela como um texto. Lembrando que, observações importantes, dia do mês, nós temos, começando pelo primeiro dia, dia 1. Dia da semana, dia 0. Tomem cuidado com isso, porque você pode pegar, por exemplo, a segunda, achando na verdade que por ele vir como dia 1, ele na verdade seria o domingo, que é o primeiro dia oficial da semana. Bem, cuidado com isso. Da mesma forma, nós temos o objeto number, que trata números. Então, uma coisa muito importante é que a gente tem aqui, ó, isNum, que é uma função que ela valida se aquele caractere é realmente um número ou não. E isso aqui, gente, principalmente se você precisar realmente confirmar que aquilo é um número ou é algum tipo de caractere alfabético ou algum tipo de caractere especial, é muito válido. Not a number. Se o número testado é um número ou não. Se for um número, ele vai retornar verdadeiro. Se não for um número, se não for um número, ele vai retornar que realmente aquilo ali, aquela validação não passou. E aí você tem como você garantir lá a corretude do seu código, sem você precisar testar de acordo com o número no mapa de caracteres daquele caractere lá que você está testando. O objeto Boolean. Boolean, ele retorna verdadeiro ou falso. Então, sempre que você for fazer algum tipo de teste utilizando um Boolean, lembre sempre que ele assume um verdadeiro ou ele assume um falso, um 0 ou um 1, no caso de verdadeiro. E, por último, o objeto array, que é um vetor. Esse objeto array, para JavaScript, ele pode armazenar diferentes tipos de objetos dentro do mesmo array. Então, você pode ter um array que ele tenha em uma posição uma data, na segunda posição uma string, na terceira posição uma função. Por quê? Porque o JavaScript ele trata um array como um objeto. Então, tudo para ele é um objeto. E como objeto, ele não sabe dizer qual é o tipo daquele objeto. Então, ele bota todo mundo junto, agrupado lá na mesma função, na mesma array. Você pode pegar o tamanho daquele array, você pode pegar uma posição com o index of, uma posição específica daquele array. Então, vamos aqui agora para o nosso exemplo
básico. Eu tenho aqui um campo. O campo, eu quero dar um foco automático para ele no momento que eu carregar a página. Então, como é que eu vou fazer isso? Primeiro, gente, na minha função, lá na minha página HTML, quando eu declarar a minha tag body, eu vou ter o meu evento onload. No meu evento onload, eu vou chamar aqui qual a função que eu vou querer que seja disparada no momento em que aquela página for carregada. Nesse caso aqui, o nome da função é foco nome. Então tá, beleza. Como essa função vai se comportar? Eu tenho aqui a minha tag script e aí eu tenho a minha function foco nome. Então eu tenho aqui, ó, gente, document, ou seja, eu vou pegar dentro do meu documento, que para o JavaScript é tudo que está lá no body, toda a estrutura da minha página ele tem como um documento. Então eu vou pegar aqui o document, ponto, o nome do meu formulário. Nesse caso, o nome do meu formulário é form1. Uma outra forma de pegar seria pela posição do meu formulário dentro de uma array de formulários. O JavaScript, quando você tem uma página que você utiliza um formulário, ele monta um array, ou seja, ele monta um vetor com todos os formulários daquela página. Então esse array, eu posso ter, gente, na minha página, N formulários, eu posso ter 10 formulários se eu quiser. E aí, nesse array, eu vou ter cada formulário em uma posição, começando pela posição 0. Então, se eu tiver o nome do meu array de formulários para o JavaScript é forms. O nome do array é forms. Então, se eu chamar document.forms posição 0, eu também tenho acesso a esse mesmo formulário que eu tenho o nome form1, porque ele é o primeiro formulário dentro da minha página. Esse forms, esse vetor de formulários, ele organiza os formulários de acordo com a posição, de acordo com o seu aparecimento, a sua declaração dentro lá da página HTML. Então, a ordem de declaração dos formulários dentro da página HTML vai me dizer a posição daquele formulário dentro do vetor forms. Então, gente, form1.nome. Quem é o nome? É o nome do meu input, que eu estou querendo fazer a validação, ou que eu estou querendo, nesse caso, dar o foco. form1.nome.focus, que é a função JavaScript responsável por colocar o meu cursor dentro daquele campo e deixar ali o cursor piscando dentro daquele campo. Então, o que vai acontecer? Quando o usuário carregar a página, automaticamente o cursor já vai estar dentro do campo que ele precisa dar início ao preenchimento do formulário, sem que ele precise clicar em canto nenhum. Então, outro objeto importante, gente, é o objeto window, a janela. Pelo objeto window, nós temos name, o atributo name, que vai me nomear aquela janela. Para quê? Para que caso eu queira acessar uma determinada janela depois, né? Por exemplo, eu tenho várias janelas abertas. Então eu quero acessar uma janela específica, eu acesso pelo nome dela. Eu tenho um alert, que é uma função. Aquele alert que a gente deu lá nos primeiros slides, o primeiro exemplo, mostrando, olá, meu primeiro teste em JavaScript. Então, ele é uma função do objeto window. E assim, gente, o objeto window, por ele ser um objeto padrão, ele não precisa ter window.alert. Ele não precisa ser declarado. Se você coloca apenas alert,
o JavaScript, o navegador, ele vai interpretar aquilo como sendo uma função do objeto window, automaticamente. Então, window.blur, eu vou tirar o foco da minha janela atual e colocar em outra janela que eu queira, um pop-up, por exemplo. Window.close, fecho a minha janela. Window.create pop-up é uma função que eu criei. Essa create pop-up, ela não é uma função padrão, mas isso é para exemplificar que você pode também criar as suas próprias funções para a criação de pop-ups, porque a gente tem a window.open, que é a responsável por abrir uma nova janela, e você pode definir diversos atributos dessa janela que você está abrindo, como largura, o comprimento, se ela tem o resize ou se ela não permite dar o resize, se ela permite maximizar ou se ela não permite maximizar, se ela permite apresentar a barra de endereços, ou a barra de ferramentas, ou a barra de status. Tudo isso são customizações da minha janela que eu estou querendo abrir. Então, através de uma função que eu criei customizada para o meu site, como por exemplo nesse caso aqui o Create Pop-up, eu posso dizer quais são os atributos que eu quero utilizar e que eu quero receber como parâmetro para criar uma nova janela. Window.print também é outra coisa muito importante, gente, porque você vai aparecer aquela caixinha de impressão do conteúdo da janela. Então, dei o window.print, tudo que tiver naquela janela naquele momento será impresso. Então, gente, aqui está um exemplo de como eu posso abrir uma janela com o window.open. Eu criei aqui uma função chamada abrir janela e dentro dela um comando window.open, o nome aqui da minha página e o caminho da minha página, formulário.html. Nesse caso aqui, como eu estou tentando abrir uma página que está dentro do meu próprio diretório, eu não estou colocando o diretório, já que a minha página HTML está na mesma hierarquia de pasta, dentro da mesma pasta da página que eu estou querendo que seja aberta. Coloco o nome para a minha janela, nesse caso aqui, ó, nova janela. Coloco aqui agora os meus atributos. Então eu digo que eu não quero uma barra de ferramentas, que é o toolbars. Não quero a barra de endereço, o location. Não quero aquela parte de diretórios lá em cima, o file, etc, edit, etc. Estou dizendo que eu quero que a minha nova janela seja aberta em modo tela cheia, em full screen. Não quero a barra de status. Não quero a barra de título lá em cima. A largura dela será 600. Ela abrirá a uma distância, a uma margem de 400 pixels da minha margem esquerda. Não quero a parte de menu. Não é uma janela que eu vou permitir dar um resize, ou seja, alterar o tamanho. Não quero o scroll bar, ou seja, a barra de rolagem. E o comprimento dessa janela será de 800 pixels. Vai ser, resumindo, uma janela de 800 por 600, que vai ser em tela cheia e sem nada de atributos em relação a barras e podendo maximizar ou minimizar ou redimensionar o tamanho aí dessa janela. Então, eu quero criar um botão para que quando eu clique nesse botão, chame essa minha função aqui, abrir janela, que vai abrir essa página que a gente estava comentando agora. Então, eu crio aqui um tipo botão, com o título desse botão, o label vai ser nova janela, e
na função, no evento do clique, no onClick desse botão, eu vou chamar a função abrir janela. Dessa forma, a minha janela vai ser aberta da mesma forma como a gente estava dizendo, uma janela de 800 por 600, sem absolutamente nada de barras, e o conteúdo dessa janela será a página formulário.html. Então, com uma forma bem simples para abrir uma janela, eu posso utilizar essa função aqui, window.open, chamando aqui a mesma página, formulário.html, e aí eu digo apenas que eu quero que chame essa página dentro da minha própria janela atual, ou seja, dentro do underline self. Isso, gente, se chama o alvo, o target. No JavaScript, nós temos alguns alvos, ou seja, eu posso abrir uma janela dentro da minha própria janela atual, underline self, abrir uma janela em uma nova janela, underline blank, ou seja, uma janela nova. Posso abrir dentro da minha janela pai, underline parent. Então, eu posso utilizar aí diversos alvos. E aqui está um exemplo de uma janela que eu estou abrindo em uma nova janela, na verdade uma página separada, né? Um navegador separado, com apenas dois atributos, o comprimento e a largura. Um comprimento de 700 pixels e uma largura de 450 pixels. Então, reparem que os atributos para abrir uma nova janela, eles não são obrigados a serem todos declarados. Você pode utilizar quantos atributos você quiser ou nenhum atributo, se esse for o caso. Então, vamos agora para uma validação de formulário. Gente, formulários, eles podem ser preenchidos com diversos tipos de dados, sendo eles, às vezes o usuário ele preenche até para testar mesmo o seu formulário, se está tendo algum tipo de validação, e coloca um monte de dado maluco, incorreto, coisas que não tem nada a ver com aquela informação que está sendo pedida. E aí por isso a gente precisa ter uma validação. O JavaScript, ele vai nos proporcionar uma rapidez em relação à validação, porque ele é feito no lado do cliente. Então, toda vida que eu utilizo uma validação JavaScript é o que a gente chama de validação em primeiro nível. Ela vai te dar uma rapidez, porque você não vai precisar submeter aquele formulário e ir até o servidor validar. Né? Se tiver algum tipo de mensagem de erro, ele vai ser apresentado naquele momento ali para o usuário. Mas em compensação, tem um porém. Se o usuário ele desabilita o JavaScript do navegador dele, isso varia, né, de usuário para usuário, você vai perder essa validação de primeiro nível. Você vai então ser obrigado a fazer tanto a validação de primeiro nível do lado do cliente, quanto a validação que a gente chama de segundo nível, que é a validação no lado do servidor, na página lá, na parte do servidor. Então, a validação da parte do servidor, ela vai servir para que, caso a validação JavaScript esteja desabilitada, você possa, mesmo assim, capturar algum tipo de informação inválida ou algum erro de preenchimento lá do seu formulário. Então, para validações, o JavaScript ele nos dá aí uma gama de comandos, todos eles lá baseados no Java, né? E então a gente tem if e else, da mesma forma como a gente utiliza em Java, o for, um switch, um while. Temos operadores lógicos, o i, da mesma forma como a gente utiliza em Java, o ou. Temos atribuições de valores utilizando igual.
Temos o comentário através do _/, ou comentários de bloco através do /*. Temos um incremento, que é com mais, o menos, o decremento. Temos uma concatenação também de strings através do mais, um mais único, ou uma soma entre duas variáveis, dois valores, através também do mais único. Enfim, gente, os atributos e os operadores que a gente tem em JavaScript, eles são os mesmos que os operadores que temos no Java. Sendo que eu acho que uma coisa bem importante que é obrigada aqui a dizer é que o JavaScript, ele também possui um operador que a gente pode dizer que são operadores exatamente. São quando a gente utiliza, por exemplo, se eu tenho dois iguais, eu vou dizer, eu estou na verdade comparando o valor entre as duas variáveis aí, ou os dois valores, né, que eu esteja querendo comparar. Mas se eu coloco três iguais, eu na verdade estou querendo saber se uma variável é exatamente igual a outra variável. Ou seja, o exatamente ele engloba o tipo da variável e o valor da variável. Se eu tiver uma variável que ela é do tipo string e outra variável que ela é do tipo número, eu vou ter essa comparação exatamente igual como falsa. Porque eu precisarei ter ou duas variáveis do tipo string ou duas variáveis do tipo inteiro com o mesmo valor. Lembrando, gente, a atribuição de tipo em uma variável em JavaScript, ela é feita em tempo de execução. Então, o valor que você colocar naquela variável, se for um número ou se for uma string, por exemplo, vai definir o tipo daquela variável. Então, se eu coloco um número, digamos, o número 10 em uma variável num, a variável num automaticamente se converte em um tipo numérico. Se eu coloco um nome, casa, em uma variável de nome texto, a variável texto automaticamente se converte no tipo string. Então, outra forma do tipo de atribuição diferente, exatamente, é o exatamente diferente, que você tem o diferente como uma exclamação igual, e o exatamente diferente é uma exclamação com dois iguais, que também vai comparar o tipo da variável e o seu valor. Então, como um exemplo de uma função de validação de campos, nós podemos ter aqui, eu tenho três variáveis, endereço, nome e descrição, recebendo os valores dos campos. Endereço do campo, endereço do formulário, do form1. Uma observação aqui que eu quero destacar é que dessa vez eu estou utilizando aqui aquela segunda forma que eu estava explicando a vocês, de você poder invocar campos de um formulário através do vetor forms, utilizando a posição do formulário. Como eu tenho apenas um formulário na minha página, esse formulário se encontra na posição 0. Então, eu tenho document.forms 0, ponto, o nome do meu campo, que é o endereço, ponto value, o valor daquele campo. E ele vem para o endereço. Na variável nome, a mesma coisa. Document.forms 0, ponto, o nome do campo, que é nome, ponto value, que é o valor daquele campo, o valor que foi preenchido naquele campo. A descrição, da mesma forma. Então, agora eu venho aqui, ó, para a validação. Crio uma variável aqui, mensagem. Essa variável, como eu estou atribuindo aqui um texto vazio, ela vai ser do tipo string. E aí eu testo. Se o nome estiver vazio, então eu envio a mensagem aqui, o campo nome deve ser preenchido. Se o endereço estiver vazio, então eu vou concatenar, reparem aqui, ó,
a minha variável mensagem ela vai ser igual à minha variável mensagem que eu já tinha, mais, ou seja, concatenado com o meu novo texto. O campo endereço deve ser preenchido. Reparem que nem sempre eu estou utilizando também o ponto e vírgula para mostrar a vocês como não faz diferença nesse caso, já que eu tenho comandos que estão linha após linha, estão separados em linhas diferentes. Se a variável descrição for igual a vazia, então mensagem vai ser igual à mensagem que eu já tinha concatenado com o texto, campo descrição deve ser preenchido. E por último o texto. Se a minha variável mensagem for diferente de vazia, significa que algum campo obrigatório não foi preenchido. Então, apresente a mensagem dessa variável na tela, dê um alert mensagem e retorne falso. Aqui também mais uma novidade para vocês, que eu estou utilizando os valores de retorno. Nessa função eu estou retornando alguma coisa. Então, quando eu dou um return false, o que ele faz? Ele retorna a quem chamou, aquele evento lá onde foi chamado, e aí ele não continua a execução do resto da função. Se essa variável mensagem estivesse vazia, ou seja, se eu tivesse com todos os campos obrigatórios preenchidos, ele não entraria nesse if e automaticamente iria retornar true, verdadeiro. Retornando true, eu iria dar continuidade ao processamento lá da minha página, ou seja, a submissão do meu formulário. Então, gente, vamos aqui ver mais algumas coisas do poder do JavaScript. O que esse JavaScript pode fazer para nós? Por exemplo, eu posso, em tempo de execução, criar novos elementos na minha página. Por exemplo, eu posso criar um campo input, eu posso criar que é um campo de texto, né? Eu posso criar esconder ou mostrar campos de acordo com ações do usuário. Digamos, o usuário ele tem um radio button, ele clica, digamos que esse radio button tem as opções sim ou não. Se ele clicar na opção sim, ele vai exibir um conjunto de determinados campos. Se ele clica na opção não, ele vai esconder esse conjunto de campos. Eu posso fazer isso através de JavaScript. Então aqui é um exemplo de como eu posso criar um elemento do tipo input na minha página em tempo de execução. Então a gente pode fazer isso através dos comandos createElement e appendChild. Então aqui, dando zoom para vocês verem, eu posso, aqui vou criar uma variável, que essa variável vai ser a elemento. Então eu vou pegar a posição do meu input que tem o ID opção, ou seja, do meu elemento na minha tela que tem o ID opção. Esse elemento ele pode ser um input, ele pode ser uma div, ele pode ser qualquer coisa. Vou criar um elemento que vai ser uma div, na verdade, que eu estarei criando lá no meu documento. Essa div eu estou dando o ID e o nome iguais com o valor comp. E estou dando um append child deste elemento dentro do meu documento, embaixo do elemento que tem o ID opção. O que eu estou fazendo? Eu estou inserindo na minha página, em tempo de execução, um novo elemento que é uma div. E aí eu vou criar aqui um texto complemento que eu também vou colocar embaixo deste meu elemento div que eu criei. Ou seja, eu vou dar um append desse meu elemento texto complemento lá dentro da minha página.
E por último eu crio aqui o meu input. Ou seja, eu estou criando agora um elemento do tipo input, que vai ter o tipo texto e vai ter o tamanho de 50 caracteres, com o nome e o ID iguais com o valor complemento, e coloco lá dentro da minha página. Embaixo, lá do meu elemento que eu coloquei aqui como a div opção. Uma vez feito isso, eu vou criar lá na minha página, em tempo de execução, um novo input type text de acordo com a opção lá que o usuário clique no botão, por exemplo, ou que ele clique no checkbox, ou que ele clique no radio button. Da mesma forma que eu crio, eu também posso remover algum tipo de elemento em tempo de execução. Então, para remover ele é um pouco mais complicado, já que eu vou ter que percorrer todo o meu vetor de elementos da minha página, mas uma vez que eu identifique aquele elemento com aquele nome que eu procuro, eu vou e faço a remoção daquele elemento com o remove child. Então, gente, verifiquem como eu posso fazer com que a minha página se torne responsiva em relação à ação dos usuários de uma forma não tão complicada, apenas utilizando JavaScript. Então agora vamos aqui para as nossas sessões de exercícios. Esses exercícios eu quero que vocês façam e que vocês me enviem até a meia-noite do dia de hoje por e-mail. Então, lembrando que esses exercícios eles vão valer aí alguns décimos extra, e aí eu conto aí com o empenho de vocês. Então, exercício: utilizar os seguintes eventos em campos de texto e verificar os seus funcionamentos. OnKeyDAO, OnKeyApp e OnFocus OnBlur. Vocês vão criar um formulário. Esse formulário vocês vão poder colocar, por exemplo, pode colocar apenas um campo lá, ou 2 ou 3 campos lá, input type text. E eu quero que para cada campo vocês utilizem esse evento OnKeyDAO, OnKeyApp, OnFocus OnBlur, para que vocês possam perceber a diferença entre eles. Então, input type text, lembrando que esses eventos eles estarão declarados dentro da própria tag do input. Então, input type text onBlur igual o nome da função que você quer chamar de JavaScript. Abriu parêntese, fechou parêntese, beleza. Input type igual a text name, dá o nome ao campo. OnKeyApp igual o nome da função, e por aí vai. Lembrando que OnFocus você vai ativar a função no momento em que você colocar o cursor naquele campo. OnBlur no momento em que você retirar o foco daquele campo. Próximo exercício: fazer um formulário em uma página HTML contendo campos texto, nome, e-mail e telefone. Validar os campos nome e e-mail como obrigatórios. Então, o valor desses campos não pode estar vazio na submissão do formulário. Caso o campo telefone esteja vazio na submissão, preencher com o valor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se o valor do campo telefone for vazio, então vocês vão colocar o value desse campo com este valor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Próximo exercício: chamar uma função JavaScript no carregamento da página, ou seja, lá naquela, como a gente viu nos exemplos anteriores, naquela função no onload do corpo do body. Então, body onload igual ao nome da função.
que abra uma nova página em uma outra janela com a função de impressão ativada. Então, vocês vão ter que criar uma nova página, ou seja, por exemplo, um teste2.html. Nesse teste2.html, vocês vão colocar um script. Esse script ele não vai estar dentro de função nenhuma, porque ele vai ser chamado automaticamente ao carregar a página. E vai ter lá chamando a função de imprimir do window, da janela, window.print. Essa página vocês vão colocar para que ela seja chamada. Vocês podem colocar também um conteúdo qualquer nessa página, um texto qualquer. Isso aí é independente, fica a critério de vocês. E vocês vão colocar a chamada dessa função que vai abrir essa página na função onload da primeira página. Vocês vão ter página 1 e página 2. Na página 1, no onload da página 1, vocês vão chamar uma função que vai abrir a página 2. E na página 2 terá um script que automaticamente vai abrir a caixa de impressão quando essa página for invocada. E o próximo exercício: fazer um formulário contendo os campos senha e confirmação da senha. Validar se esses campos são iguais em valor, ou seja, se os valores digitados no campo senha batem com os valores digitados no campo de confirmação da senha. Caso os valores sejam iguais, exibir um alert ao usuário com o texto cadastro efetuado. Caso os valores sejam diferentes, exibir um alert com o texto senhas não conferem ou não coincidem. Então, gente, aqui como o nosso último exercício, vamos fazer um formulário com o campo opção. Esse formulário é do tipo Radio Button, com as opções sim e não. Caso você clique em sim, você vai criar um novo campo de formulário do tipo texto, com o nome comentário. E caso você clique em não, você vai remover esse campo da tela. Segue aqui a bibliografia que eu acho muito válido que vocês possam pesquisar e possam estudar o JavaScript. É o pai do JavaScript, que é o W3 Schools. Então, espero aí que vocês tenham entendido, que vocês façam os exercícios e que me mandem até a meia-noite do dia de hoje. Até mais, gente, e nos vemos na próxima aula.